Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, como vive o Senhor nosso Deus. Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. É isso aí. Cara, acabei de sair de uma consultoria, né? Sim. E deu certo o horário aqui. Bora bater um papo. Bora. Sobre um assunto, cara, que tá me perseguindo, viu? Vamos lá. É isso aí. Mas pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Diniz, sou parceiro do Silva, né, Silva? Isso mesmo. A gente tem se conectado, os nossos corações se conectaram e nós temos um grupo aí, temos um projeto em comum para transbordar, né? A gente tem uma mania de aprender algo novo todos os dias e compartilhar. Então, hoje inicia-se essa live, é uma semana de live, onde vamos abordar alguns assuntos, e esse assunto é um assunto que eu estou vivendo. Então, não é coisas que a gente está pegando no Google e falando da boca para fora. São coisas que, de fato, nós, como os conhecedores da palavra, a Elaine Maciel está aí. Elaine, seja muito bem-vinda, Elaine. Psicóloga, pastora, mulher de Deus aí. Deus abençoe. Seja muito bem-vinda à live. Então, são assuntos que nós estamos vivendo. Ou estamos praticando pela palavra, ou já passamos, ou iremos passar, né? Isso. Muito bem. E o tema de hoje que nós traremos é crise existencial. Quando o Espírito Santo soprou esse tema no meu coração, queimou na hora. Eu iria trazer outro tema, estávamos até conversando, e eu ouvi essa voz nítida, crise existencial. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí eu fui a fundo, eu fui pesquisar, eu fui procurar para poder trazer. Seja muito bem-vindo, Gabriela Domingues. Vocês estejam à vontade, tá, gente? Para poder estar interagindo com a gente. E crise existencial. De repente, para você que está chegando agora, que não me conhece, eu sou Aderlande Silva, tá? Sou pastor, sou cristão. E o intuito aqui é agregar mais ao seu conhecimento, mais ao seu dia a dia, mais ao seu cotidiano e à sua vida com Deus. O que é crise existencial? Crise existencial é quando nós vivemos um momento muito difícil e que nós queremos uma resposta. Entendemos que para tudo que vivenciamos existe uma resposta. E nesse inteirinho, Gabriel, muitas pessoas, seja muito bem-vindo, Luan, boa noite, muitas pessoas acabam meio que se perdendo, meio que, de certa forma, saindo do trilho. É um momento onde a pessoa ela começa a viver uma série de questionamentos sobre vários aspectos da vida, sobre várias coisas. Quem vai casar, quem vai morar, como que vai ser o futuro, como que vai ser o dia a dia, o que vai fazer. E isso começa muito cedo. Eu, quando fiz a enquete para a abertura dessa live, eu coloquei a seguinte questão. Existe uma idade certa para iniciar uma crise existencial? O engraçado é que quando a gente fez essa pergunta no grupo, eu corri pra Elaine, até porque ela é profissional, e eu não sou besta, né? Então, graças a Deus, Deus me preparou amigos com conhecimento de causa, através da história, e conhecimento técnico, para me ajudar. Então, eu tenho a mania de trazer a ideia, soltar pra pessoa, a pessoa me ajuda. E, de fato, por que vem essa pergunta? Cara, imagine, eu penso num jovem de 16 anos que está no ensino médio e começa a ter algumas perguntas, algumas incógnitas, né? Algumas dúvidas. Sim. Nós que somos mais velhos, né? Os pais, o ciclo social desse jovem, a Marta entrou aí, tamo junto, Marta. Seja bem-vinda. Nós olhamos para esse jovem e falamos assim, que nada, menino. Você tem muito ainda a enfrentar na vida. Você mal saiu das fraldas. Né? Nós temos essa mania. E engraçado que quando eu postei no Instagram a respeito do conteúdo que iríamos falar hoje, uma pessoa entrou em contato comigo pelo direct e falou assim, olha, eu trabalho com crianças e eu tenho percebido que no meio das crianças tem crianças que já têm essas perguntas, assim, perguntas que eu me assusto. Eu falei, meu Deus do céu, né? Então, olha que estranho, né? Isso já está no meio das crianças. Então veio essa pergunta, será que existe uma crise, aliás, um certo momento que eu estou passando na crise? E a verdade é que não.
eu perguntei para alguns amigos próximos qual que é a idade, né? E todos falaram que não tem uma idade específica. A verdade é que a partir dos 20 anos tudo começa a funilar, né? Então algumas decisões que você não tomava até os 20 anos você vai ter que tomar, algumas perguntas você vai ter que fazer, né? Então, de fato, assim, não existe uma data, um início, uma idade correta para iniciar. Só que pontuando isso, Silva, e vai ser muito importante a gente falar sobre isso, é que o intuito dessa live não é bater na crise existencial. É te mostrar que você não deve viver na crise existencial. Há uma saída. Exatamente. E eu penso que existem 3 níveis dessa questão. E na quarta-feira, na outra live, a gente vai falar quais são os 3 níveis, tá? Mas o que eu estava comentando com a Elaine, inclusive, é o nível da crise que o próprio Elias passou no melhor momento da vida dele. Ele não passou o pior momento. Ele tinha acabado de dar um baita resultado. A fé dele, o que a fé dele evidenciou ali contra os profetas, foi algo muito forte. E ele é levado até a caverna e acontece todas aquelas coisas que é uma crise existencial no topo. Então, às vezes, você que está assistindo essa live, assim, ó, hoje eu estou numa vida muito ruim. Quando eu melhorar, não terei crise existencial. Meu amigo, vai só piorar. Então, você precisa entender qual que é o seu momento. E você tem algo a dizer sobre isso, né, Silva? Ô Gabriel, você falando isso, você traz uma pessoa, uma figura que não é qualquer pessoa. Você está falando de alguém que apareceu no Monte da Transfiguração junto com João Batista, o próprio Jesus. O próprio Deus fez questão de relembrar dele. E o que você trouxe aqui é muito forte, é muito poderoso. Porque tem pessoas que estão nos assistindo. Seja muito bem-vinda, Karine, esteja à vontade, tá? Está nos acompanhando, que ela tem esse pensamento. Quando eu mudar de vida, quando a situação melhorar, tudo vai melhorar. E nós pegamos várias e várias e várias situações onde pessoas que têm uma renda, como que eu posso falar, exorbitante, uma pessoa que tem boas condições, que mora bem, que dorme bem, que come bem, ela vive uma crise existencial. Ela está vivendo isso no casamento, na empresa, na família, consigo mesmo, porque quando, é claro que começa em nós e depois vai evadir, vai assimilar, vai compactar tudo aquilo que nos envolve, vai engajar tudo ali num contexto só. Então, o estado que a pessoa está não vai refletir se ela vai viver isso ou não. Não significa, né, que a pessoa está no estado bom, eu estou imune, eu não vou passar por isso. E você falando disso, cara, eu já tive isso e eu não sabia. Porque eu estava vivendo um momento de muita conturbação. Você falando, Elias viveu um momento de auge, um momento onde ele orou, o fogo caiu, a resposta veio. E de repente alguém que está nos assistindo não é nem serve a Deus ou nem professa uma fé, não é por isso que você não é bem-vindo à live, tá? Esteja à vontade, você é muito bem-vindo, você se sinta amado. Eu aprendi isso com o Gabriel, se sinta amado. Então se sinta amado, esteja à vontade. Como que eu percebi isso? Foi hoje um bate-papo com o Luan está nos acompanhando também. Foi um momento, eu vivi um ano da minha vida muito bom, cara. Nossa, pensa num ano maravilhoso. E depois que eu vivi esse ano, parece que veio um vento que soprou e eu saí desse primeiro ano e fui para um outro departamento que eu vou chamar de um segundo estágio. Esse segundo estágio, eu comecei a viver algo que eu não queria. E desse segundo estágio, que não foi bom, eu fui para um terceiro estágio, que eu posso falar, um estágio de incerteza. E a pior coisa na vida de uma pessoa é incerteza. E sair da incerteza tal, e falei, não, as coisas vão melhorar, e eu fui tentar meio que achar uma rota de fuga. O que eu quero dizer? Dessa incerteza, eu fui tentar voltar lá para o estágio onde eu vivi um momento bom. E eu não consegui, cara. E isso me deu uma crise de existência. Eu fiquei, meu Deus, e agora? E todos os conflitos que vinham, não tinha resposta, não tinha uma palavra, e não vinha revelação, não vinha resposta, ninguém trazia uma palavra. E eu fiquei, cara, sem entender nada. Você acredita nisso? Eu fiquei sem resposta. Até que
É muito importante isso. No tempo determinado de Deus, o próprio Deus falou comigo, cara. E falando de tempo determinado, não tem como não falar de Eclesiastes 3. Quem está vivendo uma crise existencial, Karina, quem está vivendo isso, ele não consegue entender que há um tempo. Ele não consegue entender que ele não é dono do controle. Quem está vivendo uma crise existencial, ele quer ter... É como se ele estivesse num filme, onde ele fosse o principal personagem e ele visse todo o final do... vários filmes. E todo final seria um final diferente. E ele toda vez tentasse mudar e não conseguia. E a pior coisa que pode acontecer é quando essa pessoa faz meio que essa viagem dentro da sua memória, dentro da sua mente, e ela não consegue sair. Aí eu acho que entra para aquilo que é tema de um dos vídeos que a gente tem no YouTube, onde o Luan vai falar que um abismo chama outro abismo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Uma coisa bem importante é que não é a crise existencial. A verdade é quando você deve sair da crise. Só que a pessoa para e pergunta, mas como que eu vou saber quando? Sendo que eu nem sei quando eu entro em crise. É forte. Né? Eu nem sei Sim. quando eu tô resolvendo treta na minha vida. Pois existe um ser chamado Espírito Santo. E ele é o Espírito da verdade. Quando você tem ele, e você tem o direcionamento dele, e também direcionamento de pessoas que estão ao seu lado, que é muito... sempre nós queremos se julgar, se menosprezar, achar que nós não somos merecedores. Nós temos essa mania, né, de nos chicotear, né? E, cara, isso é completamente errado. Só que nós tendo pessoas ao nosso lado que nos olham com uma outra visão, com algo totalmente de fora da nossa realidade, daquilo que nós estamos pensando, acaba criando uma facilidade para a gente sair da crise existencial. Então, por exemplo, qual que é o primeiro sintoma que você precisa tomar cuidado? É aquele sintoma das perguntas sem resposta. Por exemplo, para onde irei? O que eu tenho que fazer? Por que eu sou assim? Por que eu nasci assim? Essas perguntas que não têm resposta. Por que eu falo que nós precisamos trazer resposta? E às vezes as respostas estão na nossa afirmação. Quer um exemplo? Jesus lá no Getsemane, Jesus 100% homem, fala para Deus, olha, se possível, afasta de mim esse cálice. Ali ele expressou algo de uma crise existencial da sua existência, do seu corpo, do que ele estava aguentando, da sua existência. Só que imediatamente, a sua essência, a essência de quem era verdadeiramente Jesus, respondeu, mas que seja feita a sua vontade. E ele não respondeu fazendo outra pergunta, ele respondeu com uma afirmação, seja feita a sua vontade. Então você precisa identificar, você precisa tomar cuidado com essas micro perguntinhas bobas que vem na sua cabeça. Por quê? Primeiro que eu sou de uma ideologia que ensina muitas pessoas a fazer perguntas e aprender algo novo todos os dias. Fazer pergunta e aprender algo novo está relacionado a você se conectar todo dia com o novo. Tudo que é novo é desconhecido. Se é desconhecido, traz novos sentimentos e talvez até um sentimento de dúvida. Né? Então, Gabriel, se eu tenho que me questionar todos os dias e eu estou me questionando, estou ficando mal e estou entrando em crise, qual que é a treta? Cara, a treta está na sua identidade. Eu fiz uma pergunta para um colega nosso, cara, macaco faz macaquice, e você? Alguns amigos responderam a profissão. Eu perguntei para um advogado, se o advogado falou assim, eu sou advogado. Não, cara, ele não tinha que responder isso, ele tinha que responder, eu sou imagem e semelhança de Deus, meu propósito é esse, já era. E eu estou como advogado. Hoje, Gabriel Diniz está como estrategista digital. O que vai acontecer depois, eu já senti o cheiro do meu propósito, eu sei que o que Deus tem para mim é muito maior do que isso. Mas hoje o nosso processo é estar estrategista. E tá tudo certo. A questão é, você tá ali na sua crise, as perguntas vêm, tudo pergunta aberta, você não tem resposta, que a sua cabeça fica embaralhada, você faz, mas para onde eu vou, por que Deus quer fazer na minha... Por exemplo, vamos pegar, dos 3 estágios, vamos pegar um deles, que é o momento difícil. Então são 3 estágios da crise existencial, vamos pegar o mais fácil, que é o que todo mundo passa,
Ou todo mundo já passou com aquele momento difícil. Meu Deus do céu, ou como está que eu vou passando, sair? né? Exatamente. Meu Deus, como que eu vou sair dessa situação? Mas o que que eu fiz? Né? Quem pecou? Mas quem da São minha os família... pais. O que está acontecendo? O que que eu preciso fazer? Meu Deus do céu. Essas perguntas. Você está na lama. Quando você entende o processo, meu caro, se você entender que isso que você está passando hoje faz parte de um processo, vai sair um caminhão de 10 toneladas das suas costas. Fica Porque mais não leve. tem que importar se você está bem ou você está mal. Você reconhecendo, aceitando a sua verdadeira essência, aceitando quem você é, por mais que você tá meio zoadinho aí por dentro, mas você aceitando de fato quem você é, você vai ter uma clareza. Uma clareza também para você entender. Hoje eu estou em crise existencial. Essas perguntas não fazem sentido. E de verdade, Silva, nós não temos resposta para tudo. Não temos resposta. E tá tudo certo, né? Só que nós não temos respostas para tudo, mas precisamos ter afirmação para tudo. Então, você tá nesse momento. Forte. Né? Desceu um rolo Santa Glória e veio um código. Não. Forte, eu aprendi isso. Vem agora. Se eu pudesse, já desenrolava logo tudo. Nós vamos por etapa. Termina aí seu raciocínio, por favor. Bora. A oração, eu falei isso numa live lá no outro aplicativo vizinho, uma oração que eu faço. E eu ensinei para um colega meu que tem 19 anos. A principal oração que eu faço para Jesus é: Senhor, se eu tivesse capacidade de olhar o meu futuro, de saber o meu futuro, eu não iria desistir. Porque o que todo mundo fala, Gabriel, o que Deus tem para você, meu Deus do céu, mas eu não enxergo. Os amigos enxergam, alguns profetas enxergam, mas eu falo, não tá acontecendo nada. Então eu oro: Senhor, se eu tivesse capacidade para me enxergar o futuro, eu não iria desistir. Então, me ajude. Isso aqui é uma oração de afirmação. Eu não estou pedindo resposta para Deus. Eu não estou pedindo nada. Eu estou falando, é uma afirmação. Eu não posso ver o futuro, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Ponto. Então, você trazendo afirmações, palavras de afirmações para a sua vida, você vai entender qual é o processo da sua crise e o que você tem que fazer para sair dela e ir para o próximo nível, né? Tem crises que, tipo, vai ser necessário. Eu vou ter que passar por ela. E tem crises que eu posso evitar. Causou dúvida. Não, deixa eu dizer. Eu ouvi de alguém da seguinte forma: primeira coisa para mim poder mudar a minha vida é eu encarar a minha realidade. Isso vai entrar muito em identidade, quem eu sou, talvez. Mas, cara, eu ouvi num livro que eu comprei um tempo atrás, um mini livro, que havia um fazendeiro e ele criava 2 galinhas. Um certo dia ele pegou uma das galinhas, amarrou o seu pé, fincou ou colocou uma estaca no chão e fez um círculo em torno dessa galinha. Aquela amarra, aquela corda, demilitava até onde ela poderia ir. Ou seja, ela não passaria do círculo. Era a realidade dela. Um belo dia, depois de muito tempo, esse fazendeiro, esse dono, resolveu cortar a corda e para poder fazer um teste. Quando ele corta a corda, Gabriel, a galinha, segundo a história, ela não passa o círculo, mas ela já está sem a corda. Então, quando eu fico questionando, tentando entender tudo, eu não vejo as coisas fluírem. Eu não vejo Deus agir. E essa pergunta que você trouxe, essa história que você trouxe, muitas das vezes, muitas pessoas chegam para falar: olha, Deus tem isso e isso na sua vida. Seu futuro é lindo. Deus vai fazer. E, cara, Deus, eu não estou vendo. Eu meio que acabo não sei se a palavra correta é cético, mas meio que acabo me tornando cético. Pai, se não é o Senhor, já faz manifestar logo. Eu até brinquei com a Michelle lá na live aquele dia, a gente estava reunido, eu falei, já manifesta logo. Porque a gente meio que acaba se tornando incauto, não crê, o coração fica duro, a gente não ouve mais. E tem pessoas que elas acham que vão ver Deus se receberem uma certa quantia, se forem curados de uma certa doença, se Deus livrar alguém da família. E a verdade é que Deus,
está presente aqui e agora. Imagem e semelhança. Deus está aqui. O Steve entrou ainda há pouco. Seja bem-vindo, Steve. Ó, a Elaine, ela falou assim, ó, muitas vezes questionar é murmurar e não muda. É muito importante eu saber diferenciar isso. Questionar não é questionar Deus. Lembra de Jó? Jó começa a levantar situações, não sei o que, Deus, e isso, e aquilo outro, e é isso, aquilo outro. Quem é bom de Bíblia vai saber. Aí, olha só, cara, tem uma passagem que Deus chama Jó naquele estado e fala assim, ó Jó, vem cá. Eu já comentei isso com o Luan. Aonde estava você, aleluia, quando eu coloquei os fundamentos da terra? Aonde você estava? Porque a gente acha que o nosso problema é muito grande, que a situação não vai mudar, e a gente fica agoniado, fica, igual diz o pessoal do Nordeste, aperreado. E, cara, eu fiz uma pergunta para o Gabriel e vou fazer para vocês. O Luan colocou aqui, nem sempre os sinais revelam o que ele é. Vou repetir a pergunta. Imagina que você está com uma dívida, um valor muito alto, eu não sei o valor. E aí você para de comer, você para de beber, você trabalha, faz hora extra, você vai no feriado, vai no sábado, domingo, tem adicional, tem insalubridade, tem um monte de coisa. Tudo isso. Aí só acrescentou, porque quanto mais você ganha no país que nós vivemos, mais descontado é. Injustiça, mas vamos lá. Isso aí já é para CLT, já é para quem trabalha com RH. Cara, só que assim, imagina que você tem uma dívida muito alta. Você trabalha para pagar, você se priva de comer, se priva de vestir, se priva de dormir, se priva de um monte de coisa. Aí a minha pergunta é essa, se você morresse hoje, como que ficaria a sua dívida? É por isso que a Bíblia diz assim, ó, basta para cada dia o seu próprio mal. Então, se eu ficar, preocupado, ai meu Deus, o que vai ser de amanhã, o que será amanhã, como que eu vou pagar aquela conta? Isso não é afirmação. Isso entra eu esqueci o nome da moça, o Gabriel, o que a moça, Elaine, né? O que a Elaine colocou, isso sai do questionamento e entra para murmurar, porque você começa a questionar e nesse momento o próprio demônio, o próprio Satanás já vem com a murmuração. Mas se Deus é na minha vida, Gideão é uma crise existencial tremenda. O único cara que ficou malhando trigo, o único cara que ficou trabalhando ali num cenário completamente desfavorável, e aí o próprio Deus desce em forma de anjo, já é para teofania, já é para quem é estudado, e fala, Gideão, homem valente, Deus é contigo. Deus é contigo, Gabriel. Deus é com cada um que está nessa live, que ainda vai assistir. Aí você olha para a situação e fala assim, como que Deus é comigo e aconteceu tudo isso? Eu chamo isso de cadeia de processo. Quem não entende o processo não vai estar preparado para receber as dádivas de Deus. É isso que você falou, mas Deus é comigo. Por que não acontece? Por que ai Deus, me mostra em sonho, usa alguém, me mostra na sua palavra. Meu caro, é só você ir de frente ao espelho. Olha lá, eu fiz uma análise esses dias. Alguém na igreja onde eu congrego estava dando um testemunho, Gabriel. Olha, eu tirei minha habilitação. Para quem já tem habilitação, isso se torna uma coisinha simples. Mas para quem está conquistando agora, cara, isso é uma bênção inenarrável. Cara, Deus deu algo grandioso. E Deus me fez lembrar. Eu contei em um dos vídeos da abertura do Vem Pra Crer, que eu vim de um lugar, cara, onde a gente só andava ou a pé, ou de jumento, ou de cavalo. Hoje a gente anda de carro, gente. Hoje a gente anda de ônibus, de trem, de metrô, de moto. Você acha que já não é glória de Deus? Quem não suporta o processo não é merecedor dos frutos. É mais ou menos isso. O que você acha disso aí, Gabriel? Cara, um princípio que a crise existencial ama trabalhar, ela tem algumas parceiras, né? Eu acredito que o Espírito Santo, ele tem alguns adjetivos que nos ajudam. Então, Paulo já fala, né? E se nós praticarmos os dons, né? Então, da mansidão, domínio próprio, alguns dons, nós conseguimos resolver essa questão da crise existencial. Mas a crise também ela tem um exército dela. E ela tem uma sócia chamada procrastinação.
né? Outra sócia chamada murmuração. Então, a sócia chamada procrastinação, qual que é o momento que ela entra? Ela entra, eu tô aqui me fazendo pergunta e tá tudo acontecendo, né? Nós estamos falando, são 3 estágios da crise existencial, nós estamos falando da primeira, que é onde a pessoa tá naquela situação nível 1 ali, sabe? Tudo ou nada, tá várias coisas acontecendo, várias coisas ruins e tal. E ela fala assim, meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? E aí, ela tem contato com Deus, com o pastor, com o psicólogo, com todo mundo. Mas nada tá resolvendo. E aí ela entra num processo de murmuração. Quando ela começa a procrastinar, cara, o nível dela vai só diminuindo. Então, a principal preocupação não é quando vai vir a crise existencial, tá? Se prepara que ela vai estar batendo na sua porta. Se eu soubesse o dia, eu poderia te revelar, mas pena que eu não sei. Então, se mantém preparado. Se mantém preparado. Mas se mantém preparado entendendo o seu processo, que foi o que o Silvio falou, né? Cara, quando você tem o seu processo identificado, por exemplo, cara, eu não tenho momento ruim ou momento bom. Tudo é processo. Isso é quando você entende de desfrute. Então, em qualquer momento, eu tô falando uma coisa que eu tô aprendendo agora e tô praticando agora, sabe? Quando você entende que os seus momentos ruins, aquele momento que você fala, mano, não faz sentido eu criar conteúdo na internet, ninguém tá me vendo, ninguém entra na minha live, e começa a entrar nessas perguntinhas, você tem que entender que tudo isso faz parte de um processo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui. Eu estava numa consultoria, dando a consultoria, e o meu notebook, o meu amado notebook, ele deu tela azul. Ele travou, cara. Do nada. Não, coitadinho. Ele já era o Windows XP, ele já era pra estar aposentado, mas eu tô forçando ele dar umas horas extra, né? E na hora eu comecei a reclamar, né? Óbvio, porque eu tava no meio de uma consultoria. E a Elaine falou assim, mas em vez de você reclamar, por que você já não agradece pro próximo, né? Eu falei, poxa, é verdade, né? Mas mesmo assim fiquei revoltado. Só que, olha que engraçado, né? Eu tirei uma foto daquele momento. Tirei uma foto e deixei registrado. E um dia eu vou postar, quando eu comprar meu notebook novo. E eu já tive a oportunidade de comprar. Inclusive, eu só não comprei porque eu paguei meu livro, que foi o investimento que a gente fez no lançamento do nosso livro, mas foi o mesmo valor. Mas chegou a oportunidade, um valor completamente muito fora, assim, do normal, do computador. E eu tenho certeza que foi uma preparação de Deus. Para Deus falar assim, ó, peraí, ó, olha isso aqui, ó. Isso aqui já tá começando a acontecer. Dá uma tentada nisso daqui. Então, eu entendi, cara, que a procrastinação, a murmuração são sócias da crise existencial. Sabe qual que é o principal problema, a dificuldade? É pessoas que escolhem viver nessa situação. Ela sabe que tá passando a crise e ela sabe que tem solução. De verdade, você que tá me assistindo aí, no fundo do seu coração, pode ser lá no oculto, um negocinho pequenininho de uma certeza que essa situação que você está vivendo, que esse hoje seu tem chance de mudar. Eu tenho a absoluta certeza que todos os seres humanos, todos, tem essa coisinha, esse trecozinho aí que faz ela acordar todo dia. Sabe por que você não consegue identificar? Por conta das vozes que você tem ouvido o tempo todo. Inclusive as vozes dessa crise, que para ela o melhor investimento é continuar deixando você na dúvida. Ela não precisa trabalhar muito. Na verdade, às vezes nós que trabalhamos para ela, porque a dúvida vem, em vez da gente confrontar, ontem foi pregado sobre você viver na carne e viver no espírito. Então na hora que crise existencial é carne. Então tá aqui, né? Sim. Na hora que a carne vem, que a crise vem, em vez de você combater com o espírito, você dá mais voz para. Então nós viramos funcionário da crise. Olha que negócio louco. Por conta da decisão, da escolha, que é o que o Luan tá falando, né? Então, cara, a crise vem para todo mundo. Quando é que você precisa ter o feeling de ter esse entendimento? Peraí, opa, você tá aqui em crise. Vamos sentar, vamos bater um papo aqui, porque você precisa sair o quanto antes. É isso que você tem que se preocupar. E essas 2 lives que queremos fazer, tanto hoje quanto no dia 27, é para te apresentar novas ideias, novos pensamentos, para agregar. E se você tá passando uma crise de identidade, mas Gabriel, eu sou muito velho, cara, meu Deus do céu, vou ficar pra titia. Meu Deus do céu, não tem como prosperar mais. Não tem como. Eu prosperar? Esquece. Se você tá nessa fase, ou você tá muito novo, eu vejo no meu movimento,
muitas pessoas escrevendo livro, fazendo palestra, podcast, todo mundo tá destravando. Cara, se você não tiver cuidado, tu vai falar, meu Deus, a minha vida é um nada, porque eu não tô fazendo nada. Então o que o Silva falou de você entender a sua realidade e respirar, entender que essa crise ela pode passar e se essa crise veio, é para te alertar para o próximo nível. O que você precisa aprender nessa fase para você entender o seu processo, né? Você sabe que algo muito importante para detectá-la é quando é feita uma pergunta, quando ainda nós somos, vou colocar o termo meninos, ou mais jovens. Que aí você pergunta para, digamos assim, seus amigos. Você fala assim, ô Bruno, você quer ser o que quando crescer? Quero ser policial. O que você quer ser o quê? Não, eu quero ser bombeiro, pô. Aí você pergunta lá pra fulano, você quer ser o quê? Ela nunca pensou o que ela quer ser. Vai de projetar, até porque quando a gente é menina, a gente só quer saber de brincar, de aproveitar a vida. A gente não tem conta para pagar. Se tem um estágio bom da vida, é quando você é menino. Depois que você fica adulto, é só essas palavras difíceis que nós estamos trazendo aqui. Só que algo interessante, eu vou usar um exemplo bem fácil aqui. É fácil detectar quando a pessoa não tem resposta. Ou talvez a pessoa não descobriu ainda o propósito, o que Deus tem para ela, e eu creio que Deus vai revelar. Cada pessoa tem o seu processo e suas fases, segundo o que o Luan está colocando aqui. Os antigos, quando olhavam para o céu, eles sabiam pontuar exatamente qual era a hora e se iria chover ou não. Hoje em dia, com toda a tecnologia que nós temos, ainda que a previsão do tempo diz que vai chover, olha que interessante isso. Deus vem no seu infinito poder e controle e decide não mandar a chuva. Deus pode fazer isso. Mas falou que ia chover, mas não choveu. Quer dizer, tinha alguma coisa determinada para acontecer, mas não aconteceu. Eu vou ficar reclamando? Tem um amigo meu, a gente jogava bola toda quarta e quinta. E cara, antes de chegar a quarta-feira ele falava, quer ver? Quarta-feira vai chover. Chegava quarta-feira, trovão, chuva. Aí ele começava, demônio, não sei o que, choveu, só porque eu vou jogar bola, trabalhei. Se ele estiver assistindo depois ele vai me pontuar. Trabalhei o dia inteiro e para chover. Aí nós trocamos de dia. E no outro dia que nós trocamos, que fomos para jogar bola, chovia. E eu sempre dava pontuar, cara, Deus está no controle. Cara, Deus está no barco, é Ele que decide se vai chover ou se não vai chover, se vai fazer sol, se não vai, se vai ventar, se não vai. É Ele que decide. Então não significa que o ambiente vai pontuar algo que vai acontecer ou não. Prova para mim na Bíblia. Tá bom, vamos para a Bíblia. Filho pródigo. Quer uma crise de existência? Olha só, eu estava no trem hoje, que eu fui resolver a questão do notebook, e ali eu meditando no filho pródigo, quando ele chega para o pai, ele fala assim, pai, eu quero a parte da minha herança. Todo mundo sabe que só é recebida uma herança quando aquele que é proprietário vem a falecer, vem a óbito. Ele estava enterrando o pai vivo, eu quero aquilo que é meu. O pai não questiona, porque o pai sabe o nosso próximo passo. A gente não sabe, mas o pai sabe. Ele não questiona, pega tudo que ele acredita que o filho tem direito e dá. Um fica em casa, e é muito importante eu falar isso, porque tem gente que entra em crise, por aquilo que as pessoas vão olhar, vão pensar ou vão falar dela. Entra em problema por causa dos outros. Se eu tenho algo para te falar nessa noite, saia do problema. Se você puder evitar o problema, saia do problema. Grava isso. Saia de toda e qualquer situação que vai te trazer problema e dor de cabeça. Ele pega lá a sua herança, vocês conhecem a história. Perde tudo. Até que ele vai se deparar num cenário de procrastinação deplorável. A Bíblia diz que ele vai se deparar na lama, no chiqueiro com os porcos. Naquele momento, cara, que a única coisa que tinha para ele era a comida dos porcos, ele lembrou que tinha um pai.
E o que essa crise faz? Ela faz você se esquecer do principal fundamento. É imagem, semelhança. Você não vem nesse mundo para sofrer. Você não vem nesse mundo para ser derrotado. Você não veio para ser endividado. Você não veio só para ficar trabalhando, pagar a conta, chegar ao final de semana e não poder comer um lanche. Pelo amor de Deus. Você veio para ser espelho, para alguém olhar para você e falar, cara, eu quero ser igual o Gabriel quando eu crescer. Eu quero ser igual o Silva. Não, eu quero ser igual o fulano de tal. Então você veio para ser exemplo. Só que enquanto você ficar nesse vitimismo, ai, ô dia, eu falei isso ontem na igreja, ô céus, ô azar. Amigão, ninguém vai ter dó de você, minha cara. Ninguém vai ter dó. A Bíblia diz assim que chegará o tempo que o amor de muitas pessoas se esfriaria. Ai, é que fulano vai me ajudar. Ciclano vai me ajudar. Se você não se ajudar, ninguém vai te ajudar. E falando nisso, eu já volto para o filho pródigo, eu quero ir lá em João 15,15, que o texto vai dizer assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Entenda que todo e qualquer problema existe uma saída. Seja muito bem-vindo, Dani. Existe uma saída. Pode não ter uma resposta, mas saída tem. Então, sem Jesus, você não pode fazer nada. Você que é empresário, que está me assistindo, você que é pastor, você que é psicólogo, eu respeito muito vocês, todos vocês. Você que é religioso, você que não professa uma fé, independente de você que vai assistir ainda, que professa uma fé diferente da minha, que professa uma religião, eu respeito muito você. Eu não quero ser falto com ninguém aqui. Mas entenda uma coisa, você precisa de Deus na sua vida. Você precisa de Jesus na sua vida. E tem uma passagem também que diz em Provérbios 17:17. O amigo é mais chegado que o irmão. Você precisa de ajuda, só que tem gente... Eu vou tirar a crise de ansiedade e vou colocar o orgulho, Gabriel. E já vou pontuar o filho pródigo. Tem gente que é orgulhoso demais para levantar a mão. Lembra daquela situação a qual Jesus vem andando sobre as águas, ficou no monte orando, mandou eles irem, e ele já está a mais de 3 estádios da terra, se não me engano, e Jesus vem no meio da madrugada, tem névoa, quem conhece de mar sabe, quem navegou já sabe, tem aquela névoa densa no meio do mar, e alguém fala, é um fantasma, porque é mais fácil a gente atribuir as coisas ao diabo do que a Deus. Tem pessoas que têm que mudar essa mentalidade. O que é bom é de Deus, o que é ruim é do diabo. Eu aprendo com Jó. Cadê a Michelle? Ô Michelle, olha o Jó de novo aqui, ó. Recebemos as coisas boas de Deus. O que é ruim não podemos receber? Deixa eu pontuar. Se aquele filho pródigo fosse orgulhoso, você acha que ele voltaria, Gabriel? Você acha que ele faria um discurso? Vou voltar para a casa do pai? Porque se o pai me tratar como um dos seus empregados, pelo menos comer bem eu vou. E a promessa de Deus comer bem. Se a pessoa é orgulhosa, você acha que ela vai mudar de vida? Você acha que ela vai para frente? Vai não, né? Porque quem é orgulhoso se preocupa com a reputação. Ela tem reputação, ela fica preocupada com o que as pessoas pensam dela. E tanto reputação para cima quanto para baixo também, né? Se fica, meu Deus do céu, o que a Elaine falou aqui é muito importante. O que ajuda, né, são os amigos que já passaram por isso. É muito importante isso, que quando o Silva fala que nós precisamos de Deus, sabe onde você encontra Deus? Naquele seu amigo que você tanto despreza. Aquele seu amigo que você fala, mas por que ele tá falando, eu tô te dando um conselho como amigo e tal, e você não, você quer ouvir o anjo numa bola de fogo envolvida na sarça ardente, falando, meu filho, cara, pelo amor de Deus, entenda que o filho pródigo, ele pegou um código violento que veio do coração dele, essa humildade, não, mas eu vou voltar, eu vou voltar, nem que seja pro mínimo, eu vou voltar. Cara, tem pessoas que nem isso tem, passou um momento bom na vida dela, ela toma algumas decisões erradas e ela não quer tomar coragem, ela não fala assim, opa, peraí, eu preciso enxugar, eu preciso diminuir meu custo de vida, eu preciso tomar algumas decisões emergenciais, eu preciso me mexer. E a crise existencial tem essa questão de ficar a pessoa parada, ela paralisa no tempo, né? E o filho pródigo, ele foi muito inteligente. Por mais que ele se rebaixou o nível, porque ele era
filho não precisava ele se rebaixar. Mas para ele resolver a treta, ele se rebaixou. Porque ele sabia que ele ia encontrar alguma coisinha, um mínimo. Que foi daquele mínimo que eu falei que tem no seu coração, tem alguma coisinha. Quanto mais você chegar perto do Espírito Santo, mais latente essa voz vai ficar. Eu estou estudando um livro chamado O Poder Latente da Alma. E lá fala sobre o poder da alma, o poder que Deus deu à alma. Isso é muito forte. E quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se aproxima da essência do Espírito Santo, essa voz vai crescendo. E aí as vozes externas vão diminuindo. E as crises vão passando. Às vezes você vai passar crise só para contar como testemunho. Você nem vai sentir mais, sabe? É aquilo, né? Nós temos a armadura de Deus, a armadura da fé. Cara, se tu tem uma armadura de papelão, uma chuva vai te destruir. Né? Então, o que tem que ter sua armadura? Né? Essa pessoa ela tem que buscar Deus. Não porque Deus vai dar carro, mulher, marido, curar. Você pode ver que quando aqueles leprosos foram buscar Jesus por causa da lepra, foram curados e viraram as costas imediatamente. Se Jesus não fala, nenhum vai voltar para dar glória a Deus, ninguém ia voltar. Cara, você falando tudo isso, não tem como... Eu falei aqui no começo que tem crises que, tipo, a gente tem que passar por elas para a gente poder crescer, amadurecer. É o que a Michelle falou. Os amigos ajudam. Quem já passou ajuda. É muito importante você respeitar as pessoas que já têm uma experiência, que já têm uma bagagem. E ouvir. Porque, de repente, a pessoa tem uma chave que vai destravar você. Grava isso. Deus se revela nas coisas mais simples, o Luan colocou. E, cara, o filho pródigo, o Gabriel, ele se colocou nessa crise. Foi ele que se colocou, cara. Porque tem pessoas que, tipo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de usar exemplos a qual eu evidenciei. Porque eu acho mais verídico falar. Aquilo que eu vivi, eu acho mais forte para poder enfatizar e passar. Eu gosto de passar experiências próprias. A minha criação, cara, ela não foi nada fácil. Não porque eu dei trabalho para minha mãe, graças a Deus, não. Nós somos em 4, eu sou mais novo, hoje com 28 anos de idade, e eu fui criado sem pai, cara. Não, mas seu pai morreu? Não, mas meu pai foi um pai ausente. E mesmo depois de ser convertido, mesmo depois de ser já pastor, de ser servo, de estar conduzindo o rebanho, eu tinha um certo bloqueio com meu pai. Foi a minha esposa que me ajudou, ela está aqui na sala me ouvindo. As crises que Deus te leva e crises que nós nos levamos. É isso mesmo, Luan. E ela falava, amor, você precisa mudar isso e isso com seu pai. E eu falava, não, eu amo meu pai, poxa, eu tenho isso, isso, isso. Tenho nada não. E ela que me ajudou, cara. Então Deus, ele coloca as pessoas certas no momento certo. Então é por isso que eu disse, não despreze ninguém. Ninguém. A Bíblia diz assim que muitos receberam anjos e não sabiam. Então, de repente, Deus está colocando um anjo. Mas não é como o Gabriel estava falando aí, que tem gente que espera, anjo vem marchando no poder. Gente, para de emoção. Jesus não é emoção. Senão eu vou mandar uma rajada de línguas estranhas aqui, você não vai entender nada, nem eu vou entender o que eu estou falando. Não vai edificar nada. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Eu profetizo que você vai se levantar, você vai sair dessa. E você vai ver que Deus é Deus sobre a sua vida, independente do momento que você esteja vivendo. O Luan colocou aqui o bom samaritano. É outro bom exemplo. Cara, vou falar de mim. Quinho, seja bem-vindo. A criação difícil, a criação difícil, sem pai e tal. Minha mãe sempre se esforçou para tirar da boca dela, para colocar na nossa. Cara, o melhor sapato... Não o mais caro, mas o melhor. O melhor que ela poderia proporcionar, ela nos dava. Para 4. E, cara, a gente trabalhou desde cedo. Eu lembro que eu trabalhava na feira, não tenho vergonha de falar. Já trabalhei fazendo carreto na feira. Já trabalhei na barraca de feira. Já trabalhei cuidando de carro. Já fui pra feira pedir ajuda, pedir dinheiro mesmo. Cara, e toda vez que eu fazia ali 100 reais, pra mim, 100 reais, cara, era como se fosse 1.000 reais hoje. Eu chegava ali... Dava 90 para minha mãe e ficava com 10. A minha primeira bicicleta que eu comprei, Gabriel, foi uma Caloi 10. Eu lembro como se fosse hoje, aro 20, roxa com vermelho. Muita alegria, que eu ia pra feira a pé. Aí comprei a bicicleta, fui de bicicleta. E fui crescendo, cara, sempre trabalhando, sempre indo atrás daquilo que é meu. Agora você falando aí do filho pródigo,
que ele se colocou numa posição menor só para poder ter acesso ao Pai, ou à comida que o Pai poderia proporcionar. Eu vou dar um exemplo meu. Eu já cheguei a pastorear 7 igrejas, com a nomenclatura, a razão social que o meu sogro tinha colocado, casa de oração, e foi crescendo a obra tal, e não tem como você fazer a obra de Deus se você não confiar nas pessoas. Não tem como, cara. Se você é pastor, tá me ouvindo, se você tem algum trabalho na igreja, algum trabalho que envolve igreja, não tem como você fazer o trabalho se não confiar. Você vai ter que dar para essa pessoa o benefício da dúvida. Ah, mas vão me trair, aí vão isso. Mas a obra é de Deus. Ele é o dono da seara, é ele que cuida. A gente só tá ali para poder obedecer a voz dele. E, cara, eu perdi tudo. Perdi tudo, Gabriel. Perdi tudo. Eu tava no momento bom, fui pro momento indesejável. E eu falei, Deus, mas por quê? Tô fazendo a tua obra, sou teu servo. Eu vou fazer igual o fariseu aqui. Eu jejuo 3 vezes por semana, eu leio a Bíblia, amarrado em nome de Jesus. Mas, cara, você começa a falar, Deus, estou fazendo tudo certo, por que tá dando tudo errado? E aí, Gabriel, eu perdi tudo, cara. E eu tenho até um vídeo que eu coloquei lá no YouTube, estava ferido e não sabia. É bem breve, depois se você quiser assistir, eu vou deixar. É só você colocar lá no YouTube, Vem Pra Crer Podcast, você vai achar os vídeos lá, tá bom? Ana Clara, seja bem-vinda, viu? E aí, cara, eu perdi tudo. E aí eu precisava procurar uma igreja para congregar. Eu precisava, de imediato, assim que eu perdi, eu não entendi que era um processo. Não, é que fechou a igreja, eu vou abrir outra, eu vou fazer, porque eu fui ensinado a isso. Onde você vai arrebentar e vai ser isso, porque se você não arrebentar, você é derrotado, porque se você não mostrar fruta, porque Deus não é na sua vida e não sei o quê. E eu, meu Deus, alienado completamente. Alienadão. Indo pelas diretrizes que alguém, como se fosse um guru, seguindo um guru. Não tem muita diferença quem segue um pai de santo, quem segue um cigano, quem segue um vidente, para quem segue alguém, um pastor, um líder religioso que vai na emoção, que vai agir no seu momento de fraqueza. É muito forte isso. Que vai agir no seu momento de dor, na sua lacuna. E aí, cara, eu comecei a ir em igreja. E não sentia. Eu poderia rodopiar, sapatear, gritar, rasgar meu coração, rasgar minha voz, rasgar minha garganta. Eu não sentia. Até que eu entendi que o dono da minha vida é o Senhor. Eu falei, não, quer saber? O que Deus quer de mim? Eu fiz essa pergunta. Fiz uma oração. Deus, primeiro, o que o Senhor quer de mim? Que eu preciso entender de fato e verdade se o Senhor me chamou ou se eu fui pela emoção do homem. Então, o que o Senhor quer de mim? Detalhe, o que o Senhor tem para mim? Aí eu fui para João 3, lá quando Jesus vai falar com Nicodemos com Jesus, tem uma parte que diz assim, ó, aquele que é nascido do Espírito é Espírito, aquele que é nascido da carne é carne. Quem nasce do Espírito é semelhante ao vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Cara, isso falou muito forte no meu coração. Eu falei, opa, peraí, por que eu tô me agoniando com o dia de amanhã? Se para cada dia já tem o seu mal. Por que eu tô me preocupando com aquela conta, com aquilo outro, com aquela casa, com aquilo outro? Eu falei, peraí, o Senhor tem que ser o Senhor da minha vida. Então, Senhor, eu fiz essa oração, seja Senhor sobre a minha vida. Se o Senhor me trouxe para essa terra, então eu acredito que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem um projeto, que o Senhor tem um processo para me passar. Aí sabe o que eu fiz? Eu olhei para a minha realidade. Falei, Pai, eu aceito a minha realidade. E depois eu disse assim, Senhor, o que o Senhor quer? O Senhor quer me usar para abençoar alguém? O Senhor quer? Cara, aí eu entrei numa igreja muito pequena, eu estou lá até hoje. E aí, Gabriel, eu comecei a ver Deus usar a minha vida, mesmo eu doente, para curar pessoas. Enquanto Deus curava as pessoas, Deus me curava e eu não sabia. Hoje, eu estou aqui na live para dizer isso para as pessoas. Eu venci, mas não pela minha força. Porque tem gente tentando lutar sozinho. E eu tenho a certeza que enquanto você tentar sozinho, não vai dar certo. Você precisa de ajuda. É verdade, cara. Você falando aí, veio vários insights aqui, né? Eu acredito que a crise existencial, ela é bem movimentada no nosso meio. Eu tava conversando com o Uber hoje, eu tava indo fazer uma visita,
E eu, todo missionário marçal, comecei a falar do governalismo, comecei a falar do Pablo e tal. Ele, cara, nunca ouvi falar desse cara, mas se for verdade o que você tá falando, eu vou dar um voto de confiança pra ele. Porque eu achava que só o 9 dedo iria resolver a situação. Eu falei, cara, tá tudo certo, pode votar nele. Mas o que você quer? Você quer cuidar da sua vida? Se você quiser, só cuidar da sua vida. Só isso. Só cuidar da sua vida e resolver suas tretas. Dá uma assistida nesse cara. E às vezes eu pego ônibus. Às vezes, né? Muitas vezes eu pego ônibus. Deus está preparando uma moto pra gente. Mas eu sou meio tantã da cabeça, né? Eu fico olhando algumas pessoas dentro do ônibus. E como as pessoas estão no automático. Pessoas que não conhecem Jesus. Não vivem nada disso aqui que a gente está vivendo. Nem na igreja, nem nada. Não vive isso aqui. Não estão nessa realidade. Como as pessoas estão no automático. Eu fiz aquela pergunta do macaco, da macaquice. Macaco faz macaquice. E você? A pessoa virou pra mim e falou assim, eu limpo a casa. Assim, na hora ela respondeu. Então eu percebo que quem está fora da fé está desligado, assim, sabe? Eu vi um vídeo uma vez, eu vou postar no meu Instagram esse vídeo, de um monte de robozinho, assim, parecendo um zumbi, igual a Corrida dos Atos. É um vídeo chamado A Corrida dos Atos. Né? Tem no YouTube, eu vou pesquisar, vou salvar esse vídeo e vou postar no meu Instagram, porque as pessoas estão vivendo no automático. E estão vivendo com crise de ansiedade, depressão, e a vida vai vivendo. Né? Só que nós que estamos aqui, cremos na palavra de Deus, cremos no alvo, Paulo preso. Ele escreveu na carta para Filipenses, ele fala assim, olha, falou muita coisa importante, mas ali terminando o livro de Filipenses, ele fala assim, olha, eu prossigo para o alvo. E ele sabia qual que é o alvo dele. Ele sabia a certeza absoluta qual era o alvo dele. Então nós que estamos nessa fé, envolvidos em várias histórias bonitas, do Antigo e do Novo Testamento, nós olhamos e falamos, meu Deus, não tem como acontecer comigo. Olha de onde eu vim. Olha o que minha família fez comigo. Não faz sentido. O que nós precisamos nessa noite, e que a graça do Espírito Santo nos conceda esse discernimento, é que nós precisamos de ter esse discernimento, de entender como que é e como que está o nosso processo. Às vezes, nós ficamos nessa, acreditando na palavra de Deus, e de fato, nós precisamos acreditar em algo que não conseguimos ver. Isso é o que fala em Hebreus. Só que isso passa o tempo. Você que está na live e tem mais de 20 anos de igreja vai poder me falar. Uma mensagem de, não, você precisa ir e só crer sem ver, não vai surgir tanto efeito. Porque você já está há 20 anos. Eu lembro de um colega que ele não aceitou Jesus. Ele falava assim, mano, a minha bisavó falava que Jesus estava voltando. Esse cara tá enrolando, ele não voltou ainda. Eu falo, cara, se preocupa. Você não tem que se preocupar com a volta de Jesus. Você tem que se preocupar quando a sua alma vai encontrar com Jesus. É o principal passo. Calma, cara. Mas se você quiser encontrar com ele, fica um pouco na fé que você vai resolver essa treta. Então nós ficamos nessa fé, muitas das vezes uma fé lúdica, de crer, não. O Deus que atuou na vida de Jó, o Deus que atuou na vida de Lázaro, que ressuscitou Lázaro, o Deus que fez isso, vai fazer na minha vida, e você começa a sair da sua realidade. E cara, entenda, quando nós falamos aqui aceitar o seu processo, é com um sentimento que você entenda que o primeiro passo para mudança de nível, o próximo passo, o seu alvo, que não é o hoje, eu não vou falar para você, ó, amanhã 10 horas da noite você vai ter uma crise existencial. Não consigo prever isso, não tem como. Você consegue resolver o hoje ou agora, entender o passado e você consegue tentar planejar o seu futuro, que pertence a Deus. Só que aceitar a sua realidade não é falar assim, eu nasci assim, igual a Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriela, tá tudo certo. Não, cara. Aceitar a sua realidade é falar, Deus, olha, eu tô com esse notebook aqui que tá desligando na minha consultoria. Eu queria explodir ele na parede, mas se eu explodir eu vou ficar sem. Então eu te agradeço. Eu agradeço pelo que eu tenho. Eu te agradeço, eu aceito. Porque o melhor ainda está por vir. Somente a sua alma vai ficar mais leve. Às vezes, lendo tanta palavra, você acaba colocando cargas. Jesus mesmo fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí você fica colocando um monte de carga.
Aí você não ouve, você não tem amigos verdadeiros, então você ouve um monte de ladainha, todo mundo chega em você e fala informação, você vai num monte de palestra, todo mundo fala um monte de coisa e sua mente fica travada, porque você não sabe por onde começar ou o que fazer. Então entenda nessa noite, a nossa live está terminando, amanhã teremos outra live, inclusive o Luan tá aí, o Luan me fala o horário, amanhã teremos mais uma live falando outro assunto. Na quarta-feira iremos voltar com esse assunto, esse termo crise existencial. Eu conheço amigos que estão passando por isso, que eu passo por isso. A principal pergunta que vem na minha cabeça, mas Gabriel, para que tudo isso? Vou contar um spoiler do que vai acontecer essa semana. Uma pessoa chegou em mim, eu resolvi uma treta com meu pai, mas eu vou contar futuramente. Uma pessoa chegou em mim e falou assim, mas para que seu pastor tá fazendo isso? Achando que meu pastor estava me apresentando meu pai. Mas para que tudo isso? Mas para que isso? A pessoa vinha me perguntar assim, eu falei, eu preciso resolver algumas tretas do meu passado. Eu tô sentindo o cheiro do meu propósito e o que Deus tem pra mim. Um cheirinho assim, uma coisa muito breve. Imagine quando eu resolver o que é pra resolver, vai clarificar. Só que eu não quero clarificar do que vai acontecer daqui 10 anos. Eu quero clarificar o que vai acontecer amanhã, quarta-feira. Eu quero clarificar o que eu posso fazer nessa semana. Tudo vai ficar mais leve. Você fica ouvindo tanto guru, tanta coisa na internet aí. E você fica... A minha cabeça já é grande. Às vezes, cara, ela começa a crescer, mas tanto conteúdo que você vai colocar na sua cabeça e nada acontece. Você vai na igreja de segunda a segunda, ouve o pastor, ouve o apóstolo, o bispo, sacerdote, você faz tudo, faz jejum, você lê a Bíblia, você faz tudo na sua... Cara, você faz tudo na sua vida para buscar conhecimento. Mas por que nada acontece? Então, quando nós aqui, o Silva, nós estamos aqui humildemente te convidando. Aqui é um convite. Boa noite, David. Aqui boa noite, seja bem-vindo, David. Um convite, de verdade, para você aceitar a sua realidade. A partir de hoje, mudar a sua oratória. E falar, Deus, é o seguinte, ó, tá difícil aceitar a minha realidade. Até porque eu acredito que Deus se envolve com pessoas sinceras, tá? Por exemplo, eu já cheguei a orar, não tô mais nesse nível, mas eu já cheguei a orar e falei assim, Deus, não dá para acreditar no que você fala. É muita coisa, eu não dou conta. Eu já cheguei a falar isso pra Deus. E aí Deus usa um amigo para falar assim, ô seu cabeçudo, entenda aqui, ó, tem isso que tá acontecendo na sua vida, é isso. E pum, clarificou. Então entenda e aceite a sua realidade. Deus, eu sei que o Senhor tem um novo pra mim. Eu aceito a vida que tô vivendo. Mas eu sei que o Senhor tem um novo pra mim. E já começar a agradecer. Né? Falando disso agora, já pra gente encerrar, você vai dar suas considerações daquilo que você tem pra falar. Mas uma coisa que eu estava observando, eu falei para alguns amigos, sobre aquele milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Eu costumo falar que não houve milagre ali. Né? Os pastores pregam muito em questão de campanhas, que Deus vai transbordar e blá, 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 blá. Mas a verdade é que não houve milagre ali. Ali houve alguém ali, que foi Jesus, ele cumpriu um princípio. Jesus não realizou milagre nenhum ali. Se você quiser arrumar treta, bora arrumar. Ele cumpriu um princípio. Gabriel, qual que é o princípio que Jesus realizou ali na multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos? Ele agradeceu. E ele agradeceu não pelo que ele iria ter, ele agradeceu pelo que ele tinha. Ó, tá aqui, ó. 5 pães, 2 peixinhos. Te dou graça. E ali, por ter um princípio sendo cumprido, começou a se multiplicar e todo mundo resolveu a treta da fome, todo mundo foi contemplado com aquilo. Então, eu tenho aprendido isso muito com os meus amigos, para você agradecer o seu hoje.